enquanto o restante da galera não chega, já vou aproveitando já. É, Galera, na quinta-feira da semana passada, né, foi realizado lá o sorteio com o professor Diego para que vocês possam pudessem, né, criar os grupos de vocês e divulgar lá, saber, né, na verdade, quais eram os temas referentes ao trabalho que vocês vão desenvolver. Eu já tinha comentado um pouquinho antes que o mesmo tema do trabalho que vocês pegariam lá serviria para o projeto de Java, né? Então, se alguém tivesse em grupo, beleza? Já se intera aí, já procura algum grupo que tá faltando gente, mas pelo que o Diego me passou, acho que deu certinho, né? Deu vários grupos com 4 pessoas e só um trio. Então, aparentemente deu certinho, mas se caso ficou faltando alguém, se envolva aí em um determinado grupo, beleza? E só para a gente poder alinhar isso daí também, que aí vocês já podem ir trabalhando em cima disso, tá? É, com um pouco mais de tempo aí para ficarem um pouco mais tranquilos. Como vocês já sabem, o mesmo tema do projeto que vocês pegaram lá, vocês vão ter que desenvolver um projetinho para aqui, né, para Java em Java, tá? Basicamente bem similar ao que a gente está fazendo aqui nos nossos aqui. Então, por exemplo, eu estou fazendo com vocês esse projeto da biblioteca, porque para servir como referência, né? Então, eu estou aplicando dentro do nosso projeto da biblioteca para servir como referência para vocês poderem analisar, entender como é que funciona, tá? Algumas funcionalidades para que depois vocês possam aplicar no de vocês, tá? Assim, se vocês quiserem implementar outras coisas que nós não vimos e que vocês viram em outros semestres, né? Sei lá, se no primeiro vocês tiveram aula de Java também, mas se de repente no primeiro semestre ou na internet foi pesquisar um pouco, foi estudar um pouco sobre Java, viu alguma funcionalidade legal que vocês acharem pertinente implementar, pode implementar sem problema nenhum, tá bom? Mas basicamente, dentro dessas características do que a gente está fazendo no nosso projeto aqui, vocês vão criar um projetinho similar também com aquele determinado tema, beleza? Como é que vai funcionar a entrega? Deixa eu ver aqui o calendário. Nossas aulas são às terças. Então, dia 21 também, beleza? Dia 21 vai acontecer a entrega do projeto de PAN e também a entrega do projeto de Java, tá? Como que vai funcionar a entrega do projeto? Basicamente, muito similar ao de PAN. Eu gostaria que vocês gravassem um vídeo mostrando aí a aplicação, beleza? Então, abre o NetBeans, põe a aplicação para rodar, mostra lá ela funcionando, né? Fazendo lá, dependendo do... Vou pegar aqui, por exemplo, o salão de cabeleireiro. Não sei se alguém chegou a pegar o salão de cabeleireiro, mas se você pegou o salão de cabeleireiro, você mostra lá o teu programa fazendo o cadastro de clientes, fazendo lá o cadastro de produtos, de repente, se vocês implementarem tela de pagamento, né, então mostra lá o pagamento, quanto que o proprietário tem em caixa, né, naquele determinado dia, essas coisas aí, beleza? Ah, Além da criação do vídeo mostrando as funcionalidades, vocês também vão entregar o arquivo compactado, tá bom? Então, quando vocês forem upar o videozinho, upem também o projeto para que eu possa fazer o download aqui e poder analisar também a parte do código de vocês, tá? O Diego disse para mim que lá em Django, né, que vocês vão estar utilizando, a parte de criação do banco de dados é bem mais tranquilo. Inclusive, vocês vão estar utilizando o banco se não me engano, a SQLite, né? Para o nosso projeto de Java, vocês vão precisar criar o banco, beleza? E aí vão enviar o banco junto também, o DER dele, o script, porque esse banco de dados vai servir também como um dos critérios avaliativos para a disciplina de banco de dados,
tá bom? Então, para esse projetinho aí, vocês vão ter que fazer lá, né, a modelagem do banco, fazer a criação dele, chave primária, chave estrangeira, as constraints e tudo mais, beleza? E vão enviar, porque aí ele também vai ser computado como uma das notas do componente de banco de dados. Tudo bem por enquanto? Tranquilo? Deu para entender? Qualquer dúvida, só perguntar, tá? E aí, basicamente, sobre o projeto é isso daí. Não tem nem muito o que, ah, o que ficar considerando aí, não, tá? É somente essa questão aí. Ter o CRUD funcionando, né? Vinculado lá com o banco de dados, as funcionalidades de listar, buscar, inserir, alterar, deletar, layoutar o projeto de vocês aí, né? Um projetinho como se vocês fossem realmente fazer a entrega para um cliente, beleza, galera? Entendam que vocês estivessem fazendo a entrega desse projeto para vocês, para um cliente real aí, beleza? Façam um negocinho bacana aí. Para nossa aula de hoje, eu vou estar mostrando para vocês, deixa eu só ver aqui. Tá. Para a aula de hoje, eu vou estar só mostrando para vocês aí algumas funcionalidades a mais. Em que sentido? A gente já está fazendo aí o insert, o delete e o select, né, do nosso projeto da biblioteca. Então eu vou estar mostrando para vocês o update, né, a gente vai estar fazendo a parte de alteração. E por enquanto, eu pedi, né, que após cada aula vocês fossem implementando as outras classes, né? E aí, aquelas classes onde o nosso diagrama fica aguardando uma chave estrangeira, por enquanto a gente não soube ainda como fazer, né, essa parte de criação das chaves estrangeiras e passar isso lá para o nosso banco de dados. Então eu vou estar mostrando para vocês aí algumas maneiras que vocês podem estar fazendo essa situação, tá? O projeto da biblioteca é... Deixa eu ver aqui o calendário. O projeto da biblioteca, vocês vão poder... vai me entregarem aí, basicamente... Vocês podem me entregar o da biblioteca, deixa eu ver, até o domingo, dia 26, tá? Então, porque o da biblioteca, esse que a gente está desenvolvendo juntos, né? Eu deixo um prazo maior aí para vocês, para que vocês não fiquem tendo que entregar tudo na mesma data, para ficarem 3 projetos na mesma data, né? Ah, vocês podem entregar até o dia 26, porque aí, entregando, finalizando o que vocês estão fazendo em Django e Java, aí vocês têm ainda alguns dias aí para fazer isso da biblioteca, que basicamente da biblioteca vai ser bem mais tranquilo, né? Vocês estão fazendo aí no dia a dia, então semanalmente, né? Então basicamente quando a gente chegar na nossa última semana de aula, pode ser que o de vocês já esteja até finalizado já. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Eu vou até inclusive, galera, amanhã eu vou criar um arquivinho, tá? E vou subir esse arquivinho com todas as datas e as entregas. Acho que fica mais fácil tanto para vocês como para eu também estar conseguindo me orientar em relação às datas. Então eu vou criar um projetinho não, um arquivinho. Aí eu coloco lá data tal, entrega do projeto de tal, beleza? Outra data, entrega do projeto de PAN. Outra data, entrega do trabalho de banco de dados e assim sucessivamente, tá? Vamos lá. Já tá minha tela para vocês? Sim. Tá, deixa eu abrir aqui Já. NetBeans. Deixa eu ver aqui qual que é aquele projeto. Esqueci Professor, aqui. Oi. eu fiquei com dois problemas quando eu Uhum. tava fazendo, porque eu fui fazendo as coisas de novo, olhando as aulas. Aí eu fiquei com dois problemas. Certo. Um é que quando eu fui fazer. Como é que eu faço o insert com uma foreign key? Então, tipo assim, você tá me ensinando a fazer os inserts da interface gráfica para mandar para o banco direto. E aí eu fiquei confuso como é que a gente faz quando a tabela ela tem uma foreign key.
como é que faz para o sistema passar essa foreign key normalmente? Sim, é o que eu vou mostrar hoje na aula, Ah, tá. tá? Beleza. E o outro era que você tinha ensinado a fazer o delete, só que o meu banco ele não deixou eu fazer o delete. Mas isso é normal, né? Hum? É, o meu banco não deixou eu fazer o delete por causa de uma foreign key. Ah, tá. Por causa de uma foreign key, sim. É que você falou assim, não deixou fazer o delete, mas tá normal. Eu falei, ué, como assim não deixou e tá normal? Mas por causa da foreign key, sim. Por quê? Vamos supor que você está tentando excluir um autor e esse autor está vinculado com um livro, não é nem erro de Java, né? É um alerta mesmo lá do banco, do MySQL, que diz, olha, você não pode. É como se a gente tentasse fazer direto no MySQL, né? Ele retorna a mesma mensagem lá. Você não pode fazer isso porque tem as regras de constraints lá, né? Que não permite você excluir e tal. Justamente, você não pode mesmo excluir um autor se ele estiver vinculado a livro ou se ele estiver vinculado a alguma outra tabela. É isso mesmo. Ah, entendi. Que aí entra Beleza. aquela questão do que eu falei para vocês. Lembra que eu falei assim que o bacana seria o quê? Criar um outro campo chamado status e aí o cliente clica no excluir, mas na verdade ele vai estar só fazendo um update por debaixo dos panos. Uhum. Então, eu acho que isso daí seria até mais ideal para vocês aplicarem para os projetos de vida, né? Quando vocês forem para É, os projetos, faculdade, essas coisas, acho que fica essa dica aí para vocês. Professor, Oi? beleza. bem rapidinho, Uhum. eu inventei de atualizar o NetBeans aqui para o 12, que já tem uma faixa embutido, né? E eu não lembro onde é que coloca ele em português, se ele está em inglês. Você lembra? O NetBeans? Isso? Não, mas deve ser aqui em opções. Deixa eu ver. Fonte geral. Aqui não, editor não. Isso, aparência, equipe. Versus. Não sei, mas aí a gente descobre já já. Jogando na internet deve ter alguma coisinha bem rapidinha de onde alterar. Deve ser uma coisinha bem simples aqui nessas barras aqui em cima aqui deve ter a opção. Já já a gente joga na internet e já encontra já. Não, beleza. Tá bom. Deixa eu só começar a fazer com vocês aqui pra gente poder ter um tempo bacana aí pra vocês irem tirando dúvidas, irem ah, exercitando, né? Então, como eu falei para vocês, na aula de hoje, galera, a gente vai começar fazendo aí a parte do update, tá? Deixa eu só testar aqui para ver se meu banco está conectado certinho. Vou mandar executar aquela classe de teste, ó, aquela test connection, sabe? Ele deu aqui que conseguiu se conectar, beleza. Deixa eu ver aqui só como é que tá esse projeto, né? Porque esse daqui é o que eu estou fazendo avulso, que eu vou fazendo item por item, aula a aula, né? Então, deixa eu ver aqui. Tá, ele tá listando aqui. Vou selecionar aqui esse carinha aqui, mandar excluir. Ele tá excluindo. Esse outro aqui, tá, é o cadastrar. Então, deixa eu só arrumar aqui o meu botão. Chamar ele aqui de cadastrar. BTN. Ah, é, o professor. Só eu também queria comentar que eu tive um outro problema, só que eu resolvi ele, não necessariamente resolvi, mas fiz outra coisa para não ter mais que lidar com ele, Uhum. que tinha um menu, e aí eu meio que já tinha criado um menu, só que daí depois você ensinar a personalizar e tal, daí eu fui personalizando e mudando as coisas, e aí eu percebi que quando eu clicava no botão para chamar uma outra janela, e aí essa janela abria, e aí, ou eu clicando no xizinho, ou eu clicando no cancelar, que aí no cancelar tinha o this.dispose, ele fechava tanto a janela quanto a aplicação junta. Ah, tá. Ele fechava a Aqui, ó. aplicação geral. E aí eu troquei isso para JDialog, que eu vi alguma coisa de alguém falando que era mais apropriado usar JDialog, quando você vai fazer um menu que vai abrir várias janelinhas assim, só para cadastro, algo assim. Aí o JDialog não deu esse problema. Você pode fazer isso daqui, ó. Deixa eu pegar como exemplo aqui.
Esse carinha, deixa eu ver como é que tá rodando aqui o meu. Deixa eu mandar executar para eu ver. Ó, então eu clico aqui em autores, ele dá um dispose lá atrás, tá vendo? Sumiu a minha janela de trás. Aí ele abre essa daqui. Se eu clicar aqui em cadastrar, ele dá um dispose na janela de trás de novo, né? Aí, o que eu poderia fazer? Aqui nesse cancelar aqui, ó, eu poderia fazer o quê? Eu poderia chamar de novo a minha instância da lista. Deixa eu ver se ele está fazendo isso. Não, não tá. Ele está matando a aplicação. Então, nesse meu cancelar aí, ó, eu poderia chamar de novo a minha instância da lista. Vou fazer isso daqui para vocês verem, ó. Antes dele dar, ele dá um dispose, né? E aí ele chama a instância da lista. Então, aquela lista lá é new lista, né? listator.setVisibleTrue. Então, ó, naquele meu botão cancelar, eu estou dando um dispose nele e estou dando aqui que quando eu clicar no cancelar, ele abre a minha lista de novo, tá? Então, vocês poderiam fazer isso daqui. Deixa eu mandar executar para vocês verem. Ó, então, eu clico aqui em autor, ele abre essa lista. Aí, quando eu clicar em cadastrar, ele fecha a lista lá atrás. Eu posso fazer os meus cadastros aqui. Quando eu clicar em cancelar, ele abre a minha lista de novo. Aí eu poderia ter aqui um cancelar aqui também, né? Aí quando eu clicar em cancelar, ele abre aquele meu menu de novo. Ou, porque de fato, se você clica no xizinho, ele mata toda a aplicação. Mas isso você pode configurar aqui, ó. Deixa eu achar. Deixa eu pegar aqui esse carinha aqui, ó. Ó, se você tá lá no seu frame, né, na tela de vocês. Se vocês vierem aqui nas propriedades dele, tá vendo aqui, ó, esse primeiro item, deixa eu dar um zoom aqui, não sei se tá bom para vocês verem. Professor, tá gravando? Deixa eu só confirmar de novo. Eu já tinha confirmado, mas tá gravando. Esse primeiro elemento aqui, ó, vocês conseguem definir como que ele vai fechar, né? Então, se ele tiver assim, ó, exit on close, ele mata a aplicação. Independente se tiver outras telas abertas atrás, ele mata a aplicação. Vocês podem colocar aqui, ó, nothing, né? Ele não faz nada, então a pessoa clica no X e ele não faz nada, beleza? Vocês podem colocar aqui um dispose, que ele vai matar aquela tela. Vocês podem colocar aqui um read, né? Que ele vai só esconder, tá? Então vocês podem definir aqui qual é o tipo de situação que vai acontecer. É bem tranquilo de vocês alterarem esse comportamento padrão. No padrão todas as telas elas vêm nesse exit on close. Então, independente da tela que você tiver, se você clica no X, ela fecha toda a aplicação. Mas você pode colocar aqui, ó, para ela dar só um dispose, tá? Aí ela vai fechar só aquela tela, as outras telas que estiverem abertas atrás continuam em funcionamento. Colocar aqui do nothing, né? Que aí ele não vai fazer nada, você vai clicar no X e é como se o X não funcionasse. Ou aqui um read só para ele esconder aquela tela. Mas aí esse de esconder aqui eu não aconselho muito. Claro que depende muito da situação. Você usar, porque senão ele vai ficar ocupando espaço na memória, né? Ele vai estar só ali escondendo, 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 ocupando espaço na memória. É mais fácil você dar um dispose nesse caso, beleza? Mas aí é só você alterar aqui, ó. Uhum. Entendi. Não, mas aí na alternativa disso, né? Como eu não sabia disso, daí eu usei o JW. Não tem problema não, né? Não? É porque eu até achei ele mais legal pra fazer isso, porque ele meio que abre, ele bloqueia a tela de trás que ele foi aberta. Se eu clico aqui no cadastrar, ele abre o cadastrar e essa daqui para de funcionar, né? Ela só fica de trás aberta, só Sim, que ela não deixa funcionar. Até você isso. fechar o. Então vamos lá, galera, ó. Nessa aula de hoje, eu vou criar com vocês o alterar. E aí, aqui no alterar, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, tá vendo esse nosso lista aqui? Não é isso daqui que eu ia fazer, eu vou colocar aqui só para lista de autores. Só para a gente identificar esse carinha aqui, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, que eu vou pedir para que vocês façam também, é criar um botão chamado alterar, beleza? Esse botão alterar, ele vai ser responsável por fazer o quê? Ele vai ser responsável, ó, deixa eu criar aqui também. Vou trocar aqui o nome dele, vou chamar ele de btn alterar. E o texto dele também vou colocar como alterar. Tá? O que ele vai ser responsável por fazer, turma?
ele vai ser responsável por fazer basicamente o seguinte, ó. Quando a gente tiver aqui nessa lista aqui, ó, a gente vai poder selecionar um determinado item, beleza? Decidir se a gente quer excluir, ou, por exemplo, se eu selecionei esse item aqui, o Guimarães Rosa, e clicar no alterar, eu quero levar esses dados do Guimarães Rosa aqui, ó, dessa linha dele aqui, né, ou de quem eu tiver selecionado, quero levar para onde? Eu quero levar para um outro JFrame, que é o JFrame de realmente fazer lá a parte de edição e mandar para o banco, tá bom? Então vamos fazer isso daqui juntos, ó. Basicamente eu só criei aqui esse carinha alterar, tá? Aí dentro da codificação dele, ó, dei um duplo clique nele, beleza? E dentro da codificação dele, a gente vai criar aqui algumas variáveis para quê? Para que essas variáveis guardem cada um dos itens daquelas colunas, tá bom? Então eu vou criar aqui, ó, as minhas variáveis. Eu vou chamar elas de, eu poderia colocar assim, ó, código, vou colocar assim, vai. Código, nome, nascimento, né? Nascimento e nacionalidade. Nacionalidade. Então, ó, eu criei aí as minhas variáveis e vocês lembram lá como que a gente lembra lá no nosso botão excluir que a gente programou um determinado código para ele pegar a linha da nossa tabela? Vocês lembram como é que funciona isso daí? Peraí, professor, eu não entendi a pergunta. No nosso excluir, né? No nosso excluir a gente seleciona uma linha daquela nossa tabela para identificar qual foi a linha selecionada. Vocês lembram qual é o comando que faz isso? Você tem que criar um modelo primeiro, né? Do tipo default table, né? Não necessariamente. Por exemplo, aqui a gente criou o modelo, acho que ele está até aqui em cima. Cadê? Não é aqui, acho que é aqui. Cadê o nosso jeito? Aqui, ó. Não necessariamente eu preciso criar um modelo, tá? Aqui eu criei um modelo porque esse modelo ele está sendo utilizado aqui embaixo, para a gente poder pegar os dados do banco e setar dentro da tabela. Nesse caso a gente não quer fazer isso, a gente quer pegar da tabela e só armazenar ele em algumas variáveis. Então eu posso usar só essa linha aqui, ó. Deixa eu chegar lá no meu botão excluir, que é essa linha aqui, ó. Eu posso simplesmente fazer uma verificação, que é essa daqui, ó. Guardar em uma variável a minha tabela, pegando a propriedade dela aqui, ó, getSelectRow. Beleza? Então, eu vou fazer exatamente o que a gente fez lá no nosso excluir. Eu vou criar uma variável chamada linha, vou dizer que essa minha variável linha vai ser igual à minha tabela, pegando o getSelectRow dela, para a gente poder saber qual foi a linha selecionada. Tá? Então, eu voltei aqui para o meu botão alterar e vou fazer justamente isso que eu falei. Vou criar aqui uma variável chamada linha, beleza? Essa variável ela é do tipo int, e vou dizer que a minha linha é igual ao quê? É igual a minha j, cadê? J, como é que é o nome daquele meu carinha lá? Deixa eu ver o nome daquela minha tabela. É tabela autor o nome dela, tá? Então, não se confundam, beleza, galera? O nome da minha tabela se chama tabela autor. Então, no de vocês têm que ver como é que é o nome da tabela de vocês, ó. Então, peguei aqui a minha tabela autor e vou dar para ela aquele comando get selected row. Beleza? E aí eu estou armazenando lá qual é a linha selecionada dentro dessa minha variável linha. Tudo bem? Agora eu vou ter que guardar aqui, ó, dentro do código do nome, do nascimento e da nacionalidade, eu vou ter que guardar o quê? Eu vou guardar justamente cada um dos itens daquela coluna. Eu já sei a linha, né? Basta agora eu guardar qual é o item da coluna. É muito similar ao que a gente fez no excluir. Lá no excluir a gente primeiro selecionou a linha e depois selecionou a coluna para saber qual era a coluna 1 para a gente poder pegar o código e mandar lá para o nosso excluir, né? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou pegar a minha variável código, beleza? E vou dizer que código é igual ao quê? Código é igual à minha tabela autor
ponto get value, e ele está esperando aqui, ó, ele está esperando o que aqui, né? Ele está esperando a gente passar aqui, primeiro aqui, ó, um int, que é a linha, tá vendo aqui em cima aqui, ó, os parâmetros que ele está esperando para essa função. Ele está esperando a gente passar aí os argumentos, né, para ser passado lá nos parâmetros. Um int, que é chamado de linha, então a gente quer pegar a linha, beleza? Que é o que essa nossa variável aqui está guardando, e o outro é que ele está esperando a coluna. Então eu vou pegar aqui a coluna 0, porque eu sei que o código está na coluna 0. Tudo bem? Ele está dando essa chiada aqui, por quê? Porque eu defini a minha variável código como sendo do tipo string, beleza? E esse carinha aqui, ele não retorna o tipo string, ó, ele retorna o tipo object, tá? Então a gente faz a conversão aqui, ó, a gente faz o cast, beleza? O cast aqui, para vocês não confundirem, né? Lá na linguagem Swift, o cast é de um jeito, aqui é desse jeito aqui, ó. A gente coloca, abre e fecha os parênteses, né? E já joga aí qual é o tipo da conversão. Então eu estou basicamente convertendo o quê? O dado que está retornando da minha linha selecionada na coluna 0 para dentro da minha variável código, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para minha variável nome. Então nome é igual, já vou fazer aqui, ó, a um cast, beleza? Da minha tabela autor, ponto get value. Aí aqui para minha get value eu vou passar de novo a linha. E agora a coluna 1. Mesma coisa, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Como é basicamente a mesma coisa, Ctrl+C, Ctrl+V. Só vou trocar aqui que ao invés de nome, aqui vai ser o nascimento. Aqui ele vai pegar a coluna 2. Aqui vai ser a nacionalidade. E aqui vai ser a coluna 3. Tá bom? Então, eu estou basicamente aqui, ó, nessa linha, selecionando qual é a linha da minha tabela que está marcada. E aí, para aquela linha marcada, eu estou pegando a coluna 0, adicionando em código, a coluna 1, adicionando em nome, a coluna 2 em nascimento, 3 em nacionalidade. Tudo bem? Então, cada um desses meus elementos aqui, ó, eles já estão guardando corretamente os valores daquela coluna. Aí agora que esses meus dados estão guardando esses elementos, a gente precisa jogar esses dados em algum local, né? O que eu vou fazer aqui, ó? Prestem atenção, tá, turma? No que eu vou estar fazendo aqui, para que, mais por uma questão de, entre aspas, economizar tempo aqui de aula, mas se vocês quiserem aí depois, com mais calma, criar uma tela nova ou melhorar essa lógica, tá? Vocês podem melhorar essa lógica. Eu vou fazer o seguinte, ó, tá vendo essa minha tela aqui, cadastro autor? Ó, eu vou copiar ela, copiei a minha tela cadastro autor e vou colar ela aqui, ó, como um refatorar. E aí, ao invés de cadastro autor, eu vou chamar ela de alterar autor. Beleza? Então, eu peguei esse carinha aqui, ó, que a gente tinha lá, que é a tela de cadastro do autor. Eu copiei a classe inteira e colei ela, trocando para alterar autor, né? Só para a gente não ter que ficar redesenhando tudo de novo, tá bom? Só para a gente não ter que ficar redesenhando. E eu vou só redesenhar isso daqui, ó. Alteração de autor. A única coisa que eu vou redesenhar é só esse carinha aqui de cima. Só para eu não ter que redesenhar toda a minha tela. Aí eu tenho aqui a cadastro, ó. Tenho a cadastro e a alterar, tá bom? A cadastro eu vou fechar porque eu não vou estar utilizando ela agora, vou ficar aqui só na alterar. Aí beleza, turma. Eu quero pegar esses dados que eu tenho aqui, ó, e quero jogar esses dados lá dentro da minha JFrame aqui, né, da minha tela de alterar, tá? Só que o que acontece? Vocês concordam comigo que aqui eu estou passando 4 parâmetros, ó, estou passando 4 parâmetros aqui, código, nome, nacionalidade e nascimento, e aqui eu só tenho 3 parâmetros? Então, eu vou precisar, nesse caso do alterar, eu faço desse jeito aqui, ó, eu vou fazer assim para eu mostrar para vocês e depois eu corrijo, tá? Ó. Eu vou colocar um JFrame aqui só para vocês visualizarem, tá? Eu vou excluir o texto dele aqui, ó.
e vou chamar ele de txt código. Pronto, ó. Então esse carinha aqui, ó, ele vai ser o meu txt código, beleza? E agora aqui no nosso código a gente vai fazer o que, ó? Dentro da nossa JFrame de alterar, a gente vai vir aqui no código fonte dele. E aqui, ó, a gente vai criar um método, tá? Então, nós vamos criar um método e esse método, ele vai ser quem? Ele vai ser um método que recebe aqueles valores do nosso... que a gente está passando lá naquele botão alterar, ele vai receber aqui e daqui ele vai jogar dentro dos nossos JFrames lá, dos nossos text fields, quer dizer, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, o nosso public. Ele vai ser um método void, porque ele não vai ter nenhum retorno, tá? E vou chamar ele de resgatar. Resgatar. Beleza? Esse meu método resgatar aqui, ó, ele vai precisar receber alguns dados aqui, né? O que ele vai receber, ó? Ele vai receber 4 strings, certo? Que são essas 4 strings aqui, ó. Ele vai ter que receber código, nome, nascimento e nacionalidade. Então vamos colocar aqui, ó. Ele vai receber a string código, a string nome, nascimento e a string nacionalidade. Lembrando que esses nomes aqui eu poderia colocar qualquer nome, tá? Eu poderia chamar isso daqui de A, B, C e D, por exemplo. É indiferente, tá bom? Só coloquei os nomes ali para facilitar o entendimento de vocês. Aí tá bom. Aí quem chamar o método resgatar vai ter que passar para ele isso daqui, 4 strings. E aí essas 4 strings que ele receber, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar ali, ó, o nosso txt código. Então vou colocar aqui, ó, nosso txt código. E qual é, galera, aquele método especial que a gente usa para pegar o dado de algum local? Get. Get? Isso. E para a gente jogar o dado em algum local? É o set? Set. Então eu vou pegar aqui o meu txt código, ponto, setText dele, beleza? Vou colocar aqui, ó, o setText dele e vou passar aqui a minha variável código. Tá bom? Então, ó, lá para o nosso txt código, ele vai ser setado o código que vai ser passado quando alguém chamar o resgate. O resgatar, no caso, tá? Vou fazer a mesma coisa para os demais, ó. Então, vamos lá. Txt nome, ponto, setText, com o nome, beleza. O txt nascimento, com o setText dele, com o nascimento. E o txt nacionalidade, com o setText dele, como nacionalidade. Por isso que eu falo para vocês que é importante vocês alterarem o nome das variáveis lá na interface gráfica. Porque aqui, ó, imagine se tivesse tudo como JText Field, né? JText Field 1, 2, 3, 4. Como é que eu vou saber quem é 1, 2, 3, 4 aqui? Ficaria bem mais complexo para a gente conseguir saber quem é quem. Então tá bom. Aqui no nosso alterar autor, a gente já tem aqui, ó, um método chamado resgatar, que está esperando 4 strings, e essas 4 strings ele vai jogar dentro de 4 text fields. Vou voltar aqui, ó, na minha classe da lista lá, né? Ainda dentro daquele botão que a gente estava personalizando. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um objeto, tá? Eu vou instanciar um objeto da minha classe alterAutor, para que esse objeto eu possa fazer a chamada do método resgatar dele. Então vou criar aqui, ó, alterar autor. Eu vou chamar esse cara de, sei lá, vou chamar de alterar. Tá? É o nome do meu objeto. Vou dizer que ele é igual a um new alterar autor. Beleza? Então, aquilo que vocês aprenderem em orientação a objetos. Instanciei um objeto daquela classe, eu posso chamar esse objeto, né?
e todas as propriedades que ele tem lá dentro. Então, vou pegar aqui o meu alterar e vou chamar aquele método resgatar. Tá vendo? Ó? E aí, para aquele método resgatar, ele já está dizendo aqui, ó, ele vai passar código, nome, nascimento e nacionalidade. Beleza? Então, quando a gente clicar no botão aqui, ó, isso daqui que a gente codificou aqui, ó, tá dentro desse botão aqui, ó, dentro do botão alterar. Então, quando a gente selecionar a linha aqui e clicar no botão alterar, ele vai executar tudo isso daqui, né? E vai jogar os dados lá para dentro daquela nossa outra frame lá de alterar. Aí, beleza. Ele jogou para lá, o que eu posso fazer? Eu posso chamar aqui o meu alterar, dar para ele um ponto setVisibleTrue, né? Para poder chamar ele. E para esse nosso elemento aqui, para essa nossa tela, aí fica ao critério de vocês, tá? Se vocês querem matar ela ou não. Eu não vou matar ela não, eu vou deixar ela aqui, vai. Deixa eu executar isso daqui para a gente ver como é que ficou, ó. Bom, se tudo estiver funcionando certinho, ó, eu vou pegar aqui, vou selecionar um desses elementos, tá? Ó, então eu vou selecionar aqui o, sei lá, Paulo Coelho, e vou clicar aqui, ó, em alterar. Aí, ó, tá vendo, ó, o que ele fez aqui? Ele pegou os dados do Paulo Coelho aqui e levou para aquele nosso JFrame de alteração que a gente criou o método resgatar e já jogou aqui, ó, nome como Paulo Coelho, né? Se a gente quiser alterar alguma coisa, é só alterar aqui. O nascimento, a nacionalidade e esse carinha aqui que é o código. Por quê, galera? O que acontece se a gente fizer um update sem o where no código? Ele dá update geral. Ele vai atualizar todo mundo da nossa tabela, né? Então, no caso do alterar aqui, ó, a gente precisou criar um dado aqui, uma caixa de texto, para quê? Para que essa caixa de texto aqui, ela possa armazenar o código, né? E aí esse código a gente passar lá para dentro do nosso banco de dados para ele saber quem ele vai alterar, beleza? Aí beleza, vocês devem estar se perguntando, beleza professor, mas aí o cara tá fazendo ali, ó, se ele quiser ali, ele vai lá, ele selecionou para alterar o Paulo Coelho, mas se ele troca aqui para 12, por exemplo, quem ele vai alterar na verdade é o Guimarães Rosa, né? Como é que a gente pode tratar isso daí? Existem algumas maneiras de tratar, beleza? Como que vocês podem tratar isso daí, galera? Da seguinte questão, ó. Eu vou voltar aqui no meu alterar. Tá vendo aqui, ó, onde ele está guardando o código? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso vir nas propriedades desse meu elemento e tem uma opção aqui, ó, que é a Enable, se eu não me engano. Aqui, ó, Enable, tá? Eu posso clicar nessa opção Enable aqui, ó, que ele vai desabilitar essa minha caixa de texto. Então, eu não consigo fazer nenhuma modificação dentro dela. Quer ver, ó? Vou executar de novo lá o meu lista autor. Vou selecionar aqui agora o Guimarães Rosa, mandar alterar, ó. Ele trouxe o código aqui, ó. Mas tá vendo? Agora eu não consigo mais alterar o código. Se eu selecionei para alterar o Guimarães Rosa, é o Guimarães Rosa que eu vou alterar. Não tem como eu alterar um outro carinha aí. Então vocês podem fazer isso daí, né? É o que eu uso para fazer. Acho que é a maneira mais prática. Inclusive, vocês poderiam até aqui, ó, diminuir a caixa do texto. Tá vendo lá? Vocês já criaram a caixa do texto. Agora vocês podem deixar ela bem pequenininha aqui, ó, do tamanho 0, por exemplo, ó. Ela fica invisível. Se eu mandar executar de novo, ó, selecionei aqui o carinha 11, clico em alterar, ó. A caixa de texto aqui, ó, ficou invisível para o cliente, né? Não está mais mostrando para ele, ele nunca vai saber que existe aquilo ali. Só que por debaixo dos panos você sabe que ali dentro ele está guardando um código, né? E que esse código vai ser utilizado para poder ser usado como referência na hora que a gente for fazer a parte de alteração do nosso elemento. Tá bom? Deu para entender aqui, galera, como é que funciona essa tática aqui? Tranquilo. Eu acho que é bem tranquilo mesmo, né? Basicamente aqui, ó, no nosso botão alterar, a gente só pegou cada item da coluna, guardou dentro de uma variável
e jogou essa variável, né, os dados dessa variável, para um método que a gente criou aqui, ó, que a gente chamou de resgatar, né? Então a gente está resgatando os dados de uma tela para outra, beleza? E aí segue o baile, toca o barco. Já que a gente está aqui no alterar, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos trocar aqui, ó. Tá vendo aqui no nosso botão salvar? Vamos acessar o nosso botão salvar e vamos fazer o seguinte, ó. O nosso botão salvar, né, como a gente deu Ctrl C, Ctrl V, ele continua com as mesmas características lá do salvar. E aí a gente pode até fazer aqui, ó, se vocês quiserem amarrar ainda mais o código de vocês, né, o projeto de vocês, para tentar diminuir cada vez mais a possibilidade de caca por parte do usuário, vocês podem jogar o TXT código aqui dentro também, ó, tá bom? Então se o TXT código voltar vazio, né, se de repente o cara acessou a tela de alteração de vocês de alguma outra maneira que não foi a maneira tradicional que vocês pensaram ali, vocês podem jogar o TXT código aqui dentro, ó. Por quê? Porque aí vocês fazem a verificação se o TXT código está vazio, né? Como ele está escondido e está não editável, então se o cara não acessou da maneira correta que vocês pensaram, ele não vai conseguir mandar um update sem o where lá para o banco, tá bom? Então vocês poderiam até colocar o TXT código aqui dentro da verificação. Lembra que a gente faz a verificação, né? Para saber se os dados estão vazios ou não. E aí vocês acabam amarrando um pouco mais o código de vocês, né? O projeto para diminuir a possibilidade de bug por parte do usuário aí. Aí beleza, dentro do nosso botão salvar, o que a gente está fazendo? A gente basicamente faz a verificação se os dados estão vazios ou não. Se algum dado retornar vazio, a gente manda um alerta para o nosso usuário. Se todos os dados não retornarem vazio, né, ele cai aqui dentro do else. Aí aqui dentro do else, ele está fazendo a instância de um objeto chamado autor, né, com todos os dados que está vindo da nossa caixa de texto, fazendo a instância do DAO autor. Por quê? Porque aí ele está acessando o método adicionar lá do nosso DAO autor. Só que agora, ao invés de a gente realizar o adicionar, vamos realizar aqui, ó, o alterar. Tá bom? Então eu troquei o adicionar pelo alterar. Óbvio que ele está dando erro, por quê? Porque lá dentro do nosso DAO autor ainda não existe o alterar, tá bom? Então a gente vai acessar lá o nosso DAO autor para criar o alterar dele. Então deixa eu acessar aqui o meu DAO autor, ó. E aí o que difere, galera, do adicionar para o alterar? O que difere aí para vocês em relação à parte de banco de dados? O update? Só a query aqui, né? Basicamente, os dados que vocês vão passar são quase os mesmos. A única coisa que muda é a query SQL. Então, para facilitar a nossa vida de programador, ó, tá vendo aqui, ó, o nosso método adicionar, beleza? Eu vou copiar ele todinho, ó, só o método adicionar, porque aqui vocês têm outros métodos, né? Ó, vocês têm o método listar, tem o método excluir. A gente vai copiar só o método adicionar, Ctrl C, Ctrl V, beleza? Esse método adicionar aqui, ele está reclamando, né, porque ele está com dois métodos adicionar. A gente vai trocar ele então para o alterar. Beleza? Agora, quando a gente voltar aqui, ó, no nosso carinha, tá vendo que ele já parou o erro aqui, ó? Por quê? Porque agora ele está encontrando o método alterar. Então vamos só arrumar esse nosso método alterar. Para o nosso método alterar aqui, a gente vai trocar essa nossa query SQL, né? Deixa eu lembrar como que é mesmo. Update tbl tbl autor, é isso mesmo? No nosso banco tá tbl autor? Sim. Tá, então update tbl autor, nome autor. Se de repente eu estiver digitando alguma coisa que não seja assim, vocês me corrijam aí, tá? Que eu não tô olhando lá no banco qual é os nomes certinhos, então tô trocando aqui, ó. Troquei, ao invés do insert, estou passando um update tbl autor, aí, né, o set, nome autor, com a primeira interrogação. Depois do nome autor, o nascimento, acho que é o nascimento, igual a mais um. Depois é a nacionalidade. Nasce que é autor para você. Nasce que é autor? É. Nasce que é autor. E nacionalidade é nacionalidade mesmo, né? Sim.
Tá? E aí aqui eu jogo a minha cláusula where, né? Ó, where, acho que é código autor, não é isso? Ou o campo de código dele aí, o ID? Deixa eu dar uma olhada. É isso mesmo. Tá. Então, beleza, ó. Só troquei aqui a minha query. Coloquei aqui uma primeira interrogação, que vai receber o nome, certo? Já está aqui, porque a gente já copiou lá do insert. Coloquei a segunda interrogação, que vai receber o nascimento. Já está aqui também, ó, que a gente já pegou de lá. A terceira interrogação, que ela vai receber a nacionalidade, que também já está sendo passado aqui, porque a gente copiou de lá. E a nossa quarta interrogação aqui, ó, o que a gente está esperando? A gente está esperando o código, né? Aí vem aqui, ó, a única coisa que a gente tem que alterar. Então eu tenho que fazer o que, galera? Além de eu passar os dados do meu objeto autor, né? Que eu estou passando ele aqui, ó, tá vendo aqui? Ó, que eu tô... Voltei aqui, ó, voltei para o meu btn salvar, beleza? Então, além de eu passar aqui, ó, os dados do meu btn autor, eu preciso passar o quê? Eu preciso passar o código também, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte, ó. Cria uma variável. Vou criar essa variável, inclusive, como... Criá-la como uma string mesmo, não tem problema. Tá? Criá-la como uma string. Vou dizer que essa minha variável string se chama código. Tá? E vou dizer que ela está aonde? Está dentro do nosso txt código. .getText. Beleza? Então, ó, a nossa string código está recebendo o quê? Está recebendo o texto contido dentro do nosso txt código, que é aquele carinha que está escondidinho lá. Lembra que ele está escondidinho, hein? Aí, beleza. Eu tenho que passar o meu código aqui dentro do alterar também, né? O que eu posso fazer? Ó? Eu posso separar aqui por uma vírgula e jogar aqui, ó, o código. Tá? Por que ele está dando erro aqui? Porque essa função alterar, na onde ela foi criada, né, aqui a gente só está chamando ela. Ó, ele até dá o erro ali em cima. Ele está dizendo que os tipos não podem ser aplicados. Né? Por quê? Porque ela está esperando só, ela está requerindo, né, só um dado do tipo autor, e a gente está passando o dado do tipo autor e uma string. Então, a gente pode vir aqui, ó, no nosso alterar e dizer que, além disso daqui, ele vai receber também uma string, que eu vou chamar ela de código. O nome que eu quisesse chamar aí era indiferente, tá? É só o nome de uma variável. Aí beleza. Agora que ele já está recebendo os dados de autor, que a gente já está passando todos os dados de autor aqui, a gente pode também, ó, colocar aqui a nossa stmt, que é aquela nossa função, né, que prepara a nossa query, analisa se a nossa query está tudo certinho para poder mandar ela para o banco. Ponto setString, tá? E aí, o que eu vou passar aqui dentro? Eu vou passar, ó, no nosso quarto ponto de interrogação que a gente quer, a gente vai jogar aqui, ó, o código. Beleza, turma? Então, ó, primeira interrogação, jogo getNome. Segunda, jogo nascimento. Terceira, a nacionalidade. Quarta, jogo o código. Quem é o código? É aquele código que a gente está passando ele aqui, ó, no nosso botão que está vindo lá do nosso txt código. Deu para entender? Sim. Então tá bom. Tá vendo? Java não é difícil de trabalhar, né? O pessoal fala, Java é mó rolê, tem que fazer um monte de coisa, mas é legalzinho de trabalhar com Java. É o preconceito. Assim, é porque o Java Web é bem mais... Vocês estão tendo Java Web também, né? Sim. É mais complexo, né? Tem mais funcionalidades e tal. Mas basicamente Java é Java. Então, se vocês entenderem como é que funciona a questão do Java aqui, para aplicar no web é só pegar aí como se fosse uma ramificação um pouco a mais da linguagem. Mas Java é legal de trabalhar. Vamos testar esse carinha aqui? Ver se está dando certo. Ó, então eu vou selecionar aqui, ó, o Guimarães Rosa, beleza? Vou chamar aqui o alterar dele e vou trocar, ao invés de Guimarães Rosa, vou colocar o Guimarães Cravo, tá bom?
Vou trocar também a data de nascimento aqui, porque aí a gente já testa se todos os campos estão sendo alterados. Então vou colocar a data de hoje, ó. 2020, 0630. E aqui eu vou trocar para Argentina. Tá bom? Aí a gente já testa se todos os dados estão realmente sendo alterados. Vou mandar aqui, ó, um salvar. Bom, ele diz... a gente pode até trocar essa mensagem aqui também do JOption Pane, tá vendo, ó? Ele está dizendo cadastrado com sucesso. A gente pode trocar essa mensagem do JPane aqui para alterado com sucesso. Beleza? E podemos também limpar aqui, ó. Podemos limpar os nossos dados, tá? Vamos ver se isso daqui deu certo. Deixa eu ir lá no meu banco de dados. Deixa eu abrir meu MySQL. Dar um select na minha tabela autor. Aí, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá vendo aqui, ó? O Guimarães Cravo, a data de hoje e a Argentina. Então, update concluído com sucesso, galera. Só questão de ajustes, né? Já vamos ajustar então isso daqui, ó. Já vou mudar aqui um alterado com sucesso. E vamos limpar a nossa caixa de texto também. Como é que a gente faz para limpar a caixa de texto? Vocês já aplicaram aí no de vocês? Não. Então aqui, ó, depois que vocês criaram aqui, ó, depois que vocês mandaram salvar, ele continua com os dados aqui, né? Para vocês limparem a caixa de texto, vocês já sabem como limpar, né? Para falar a verdade. Como que a gente faz para jogar um dado aqui dentro da nossa TXT mesmo? Ah, é com set text, só que Exato. fazer ele vazio. Exato. Não tem um ponto clear? Não, você tem que ir um por um. Você tem que chamar o seu set text, dar aqui para ele um set. Você tem que chamar o seu TXT, né? Dar um set text para ele e aí você passa um vazio. Tem que ser assim. TXT aqui, ponto set text vazio. O outro é o TXT nascimento ponto set text como vazio também. E eu vou limpar o código para não ficar o código lá, né? De repente entra um outro código e acumula, dá algum tipo de treta. Vou limpar aqui o TXT código também como vazio. Pronto. Tá bom, galera? Alterado com sucesso aí no de vocês. Entenderam como é que funciona? Se forem aplicar depois, conseguiram captar aí como é que funciona? Tranquilo. Beleza, então. Então, assim, são alguns passos, né? Você tem que ir até uma outra classe, arrumar aquela classe para depois vir e arrumar essa, aí modifica ali para depois vir e consertar aqui também. Mas é bacana de se trabalhar, vocês conseguem aí criar bastante coisa, né? E tudo isso acontece por quê? Porque o Java, ele tenta, na sua essência, né, diminuir o menor número possível de problemas na hora que você subir isso para produção. Então, por isso que às vezes você modifica uma coisa numa classe aqui, ele já vai dar erro lá em uma outra classe que você nunca imaginou que fosse dar erro lá, porque ele está te dando um alerta, né? Ó, você modificou ali, mas essa sua modificação ali está impactando em várias outras coisas. Então, deu para entender aí o alterar, né? Vamos fazer aqui, então, um outro esquema para vocês aprenderem a trabalhar com aquelas chaves estrangeiras que vocês tinham me perguntado. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu tirar esse zoom daqui. Deixa eu ver no que eu posso aplicar. Porque eu só tenho aqui nesse projeto que eu estou fazendo com vocês, eu só tenho o cadastro do autor, mas serve. Vou fazer no cadastro do autor mesmo. Eu vou fazer o seguinte, turma, ó. Eu vou criar um novo JFrame. Vou chamar esse meu JFrame de K de livro. Tá, ó. Criei aqui o meu JFrame K de livro. Alguém diz pra mim aí, por favor, quais são os campos que livro precisa? Nome. Nome. Publicação. Publicação.
Página. Páginas. E preço. Preço. Mas ele tem as FKs dele também, né? Já pode mandar as FKs aí que a gente já vai corrigir as FKs. Categoria e editora. Tá. Então vou fazer diferente, ó. Eu vou até fazer assim, ó. Colocar As aqui. FKs direto no cadastro também? Hum? As FKs elas também vão ficar direto no cadastro, então. Bom, a gente tem que jogar elas aqui no cadastro. Tá bom. Então eu vou colocar aqui, ó. Colocar assim, código editora e vou trazer o nome da editora também, que às vezes editora. E para o nosso coisinha lá, para o nosso categoria, eu vou colocar um combo desse aqui, ó. Deixa eu só formatar aqui rapidinho, galera. Professor, Oi? essa questão do código, se eu não quiser usar, eu posso fazer algo como se eu fizesse um select internamente no programa, eu fizesse um select através do nome para pegar o código, né? Pode. Ao invés de deixar o código sair na frente. Pode. Aqui você diz ao invés de... Ops, espera aí. Ao invés de colocar esse código aqui na frente, Ao invés de eu pedir o código, eu só peço o nome da editora. aí você faz um select interno, né? Aham. Pode. Só que aqui no caso eu vou mostrar para vocês uma técnica diferente que você não você pode nem pedir, você não vai nem na verdade pedir para ele informar qual é o código da editora. Eu vou fazer isso daqui, ó. Vou criar aqui um botão. Vou chamar ele de chamar de escolher, beleza? Deixa eu só alterar aqui o nome das minhas variáveis, btn escolher. Porque senão depois vai ficar mais difícil para eu... Todo mundo com text field 1 vai ficar difícil. Então aqui vai ser o txt nome. Aqui vai ser o txt publicação. Esse daqui é o txt páginas. Galera, qualquer dúvida que vocês forem tendo é só ir falando, hein? Txt preço. Txt código. Vou colocar código editora, né? Porque depois vai ter o outro código que aí pode confundir. E aqui o txt nome editora. Ops, não digitou. Editora. E esse meu combo aqui, eu vou chamar ele de combo categoria. Categoria. Porque eu vou mostrar para vocês duas maneiras que vocês podem trabalhar com as chaves estrangeiras dentro da aplicação, tá? Uma se vocês quisessem selecionar através de um combo box e outra se vocês quiserem fazer desse jeito aqui que eu vou estar mostrando para vocês. Deixa eu editar aqui o texto sem nada. Então vamos lá, galerinha. Ó, o que eu vou estar fazendo aqui? Primeira forma que eu vou estar mostrando para vocês aqui vai ser a seguinte. Vamos fazer primeiro aqui, ó, um nosso combo box, tá bom? Eu vou estar fazendo aqui, turma, como eu só tenho o meu DAO autor, ao invés de eu mandar ele selecionar uma categoria, porque senão eu teria que criar todo o DAO de categoria, ao invés de eu mandar ele selecionar uma categoria, eu vou mandar ele selecionar os autores e jogar lá dentro mesmo, tá bom? Mas no de vocês, como vocês têm o DAO categoria, é só vocês aplicarem isso à categoria que ele traz as categorias, tudo bem? Deu para entender? Entendi, professor. Não entendi o que você falou. Eu não entendi. Como é que é? Tá, aqui ó, deixa eu mandar executar esse carinha aqui, peraí, cadastro de livros. O que eu vou fazer com vocês aqui, ó? Aqui é o cadastro de livros, beleza? Aí, aqui nesse carinha aqui, vai estar as categorias dos livros que a gente tem cadastrado no nosso banco.
tá? Então ele vai lá no nosso banco, vai buscar as categorias e vai listar elas aqui dentro. Só que no meu caso, eu não tenho o DAO de categorias. Aí eu vou mandar, ao invés de eu mandar listar as categorias aqui dentro, eu vou mandar listar os autores, porque é o DAO que eu tenho. Mas no de vocês, como vocês têm o DAO categoria, vocês podem estar aplicando a mesma coisa por DAO categoria. Eu só vou mandar listar os autores aqui, porque senão eu teria que criar todo o DAO de categoria aqui para poder fazer certinho, entendeu? Entendi. Então tá bom. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, turma, é fazer aqui, ó, o nosso categoria carregar, beleza? Como que a gente faz o nosso categoria carregar? É muito similar a como a gente faz a nossa JTable carregar, beleza? Aqui, ó, no nosso listar tabela, no nosso listar autor aqui, a gente já fez um código que a gente fez a nossa JTable carregar, né? E esse código é muito similar. Só que ao invés da gente mandar ele carregar dentro de uma JTable, a gente vai mandar ele carregar dentro de um JCombo Box. Beleza? Então vamos fazer isso daqui, ó. Como que a gente fez para a nossa categoria carregar? Para nossa tabela carregar. Ó. Então a gente vai vir aqui no nosso código fonte, tá bom? Que foi até aquele que eu comi bola, né, na semana passada, que eu tinha que ter criado ele aqui dentro do nosso construtor, ou criar um método fora e jogar o construtor lá dentro, mas enfim. A gente vai fazer o seguinte, ó, hoje eu não vou esquecer. Public, void, vou chamar ele de carrega combo. Tá bom, ó. Então a gente tem aqui o nosso public void carrega combo. Eu já vou até jogar ele aqui dentro do construtor também para não esquecer, ó. Carrega combo. Opa. Beleza, agora sem chabu. E aí, o que a gente vai fazer aqui dentro do nosso carrega combo? A gente vai fazer o seguinte, da mesma maneira, exatamente da mesma maneira que a gente fez para criar a nossa tabela, tá bom? Então eu vou primeiro criar um objeto lá da nossa classe DAO. Aqui, ó, vou criar um objeto lá da nossa classe DAO que eu vou chamar ele de... No meu caso, eu vou chamar de lista autor, porque eu não tenho categoria, tudo bem? Mas vocês podem chamar de lista categoria, se vocês quiserem. Lista autor. E vou dizer que esse lista autor é uma nova instância lá do nosso DAO autor. Tudo bem? No de vocês vão trocar, né? Ao invés de autor, vai ser o DAO categoria, lista categoria, DAO categoria. Beleza? Aí ele está indo lá, a gente já tem o nosso objeto que vai lá no nosso DAO autor. E aí o que a gente fez também? A gente criou um result set, né? O que é o result set? Ele é o item que vai percorrer todos os dados lá dentro do nosso DAO autor. Então eu vou chamar ele aqui, ó, result set. Vou chamar ele de rs, beleza? E vou dizer que o nosso result set ele é igual a quê? Nosso result set vai ser igual ao lista autor, que é o nosso objeto, ponto, o nosso método listar, que a gente já desenvolveu o nosso método listar lá dentro, né, do nosso DAO. Só importar aqui, colocar a importação aqui, ó, que ele para de reclamar do result set. Então, se vocês voltarem lá depois, ó, se vocês tiverem aí com dúvida do que esse result set faz, do que o nosso listar autor faz, dá uma paradinha depois, acessa lá o DAO listar, que vocês vão ver, né? Foi o mesmo método que a gente preencheu a nossa tabela. Aí vocês têm a gravação, vocês assistem com mais calma lá. Ah, professor, tô com dúvida, o que o listar faz mesmo? Pausa o vídeo, vai lá no DAO autor, verifica lá o método listar, que vocês vão ver que ele vai até o banco de dados, faz um select lá no banco de dados, né, e traz as informações para cá dentro de um result set, que é basicamente como se fosse um array, beleza? Aí, dando sequência aqui, a gente jogou isso daqui dentro de um try catch, né? Por quê? Porque quando ele vai trabalhar com o result set, ele pede, né, que a gente faça um try catch, porque se caso ele não conseguir retornar os dados, ele cai dentro de uma exceção e não quebra o programa para o nosso usuário, tá? Então já vou criar aqui, ó, o nosso try catch.
Aí aqui para o nosso try catch eu vou pegar a propriedade SQL exception dele, beleza? Porque essa propriedade SQL exception, basicamente, ele guarda todas as exceções que um banco de dados pode dar aí de erro. E vou colocar aqui, ó, vou chamar de erro, tá? E aqui embaixo, basicamente, eu vou dar aqui um throw. O que que é esse throw aí, galera? É ele lançar a exceção pra gente, tá? Então, se ele cair aqui, ó, ele vai cair dentro, ele vai vir no nosso try, né? Vai fazer o que está acontecendo aqui, o que a gente solicitar. Se ele não cair dentro do try, ele vai vir dentro do catch, né? E aí no catch, já que ele caiu no catch, é porque ele deu um erro. Então a gente manda ele lançar uma exceção pra gente, beleza? Que é com esse runtime exception. E a gente coloca aqui, ó, o erro que foi a variável que a gente criou. Para quê? Para fazer a verificação do qual erro que está acontecendo. Tudo bem? Basicamente é isso daí. Deixa eu ver o que ele está reclamando. Ah, beleza. Isso daqui a gente tem que criar o nosso try aqui. Aí dentro do nosso try, o que que a gente vai fazer, né? O que que ele vai tentar fazer? A gente vai criar um while, tá? Para quê? Para que esse while percorra o quê? Ele vai percorrer o nosso rs, que é o nosso result set, ponto next, tá bom? Aí aqui, ó, ele vai... O result set é o quê? É o que está guardando todos os dados do nosso autor, no caso, né? No meu caso, no de vocês, categoria. Aí dentro desse while aqui, né? Enquanto o result set tiver um next, ele vai fazer o quê? No meu caso aqui, eu vou mandar ele, ao invés de jogar ele dentro de uma tabela, que foi como a gente fez na semana passada, agora eu vou mandar ele jogar dentro do nosso combo, né? Aqui, ó, combo categoria. Então, eu vou chamar aqui o meu combo categoria com a propriedade add item dele. E aí, dentro desse add item aí, ó, a gente vai mandar jogar o nosso result set ponto getString. Cadê getString? E qual é a coluna que a gente quer jogar lá dentro. Beleza? Então, vou colocar aqui um, ó, por exemplo. Basicamente, se vocês olharem, é exatamente o mesmo código de jogar dentro da tabela, galera. É exatamente o mesmo código, tá? Só que aqui eu estou jogando dentro de um combo box, né? O combo box é através do código do método addItem. E aí dentro desse addItem eu estou jogando o nosso result set, pegando ele como uma string e passando o valor 1, né? O valor da coluna 1 dele lá. Deixa eu executar isso daqui para ver se deu certo. Ah, eu executei a classe errada. Peraí. Cadê a classe? Cadastrar livro aqui. Aí, ó. Deixa eu ver. Tá vendo aqui, ó? Se vocês no meu caso aqui, ó, eu tenho 12 autores, né? Então ele listou aqui, ó, o código dos meus 12 autores, tá bom? Por que que ele listou o código dos meus 12 autores? Porque eu passei aqui, ó, a coluna 1. Então a coluna, quem é a coluna 1? A coluna 1 é o código, né? Se eu der aqui a coluna 2, ó, deixa eu matar essa aplicação aqui e executar para vocês verem. E já vou aproveitar o seguinte também, turma. Vocês viram que ele veio daquele jeito item 1, item 2, item 3, item 4? É porque isso daqui é o padrão do nosso combo box. Vamos limpar isso daí já, ó. A gente seleciona o nosso combo box, vem aqui em propriedades, e aqui tá vendo, ó, deixa eu dar o zoom aqui para vocês verem. Tá vendo aqui, ó, no modelo, aqui na propriedade modelo do nosso combo box, que quando tiver selecionado, tem aqui, ó, item 1, 2, 3, 4. Vamos limpar isso daqui, porque a gente não quer esses carinhas, a gente quer só o que retornar do nosso banco de dados, tá? Vou mandar executar de novo agora. Olha lá, ó. Tá vendo? Agora eu coloquei a coluna 2, né? Aí ele tá trazendo aqui, ó, William Shakespeare, Machado de Assis, Aloysio Azevedo, José de Alencar, todo mundo aqui, ó, que tem lá no nosso banco de dados, ele tá listando aqui dentro. Tá bom, galera? Então, basicamente a gente fez a mesma coisa de listar uma tabela, só que a gente listou um combo box. Aí aqui a gente só precisa especificar qual é a coluna do nosso select que a gente quer jogar dentro do nosso combo box. E aí ele carrega o combo box com todos os dados do nosso banco. Tudo bem? Foi aí?
Tá bom, então. Só o Douglas tá conseguindo fazer, galera? Vocês estão conseguindo entender o restante do pessoal? Gabriela respondeu um tudo ok, beleza. Sim, professor. Dando pra entender, sim. Tá bom. Tá bom. O Lucas ali também falou que tá entendendo, Catarina tranquilo, beleza. Então tá bom, galera. A gente já sabe aí, ó, como pegar os dados do nosso combo box, né? Jogar eles aqui dentro do nosso... Os dados, desculpa, a gente já sabe como pegar os dados do nosso banco, jogar eles dentro de um combo box. Vamos ver aqui agora uma outra alternativa, que é com esse carinha aqui embaixo, ó. Para minha editora, eu poderia fazer igual, não tem problema nenhum, poderia fazer exatamente igual. E aí, para nossa editora aqui, eu vou querer fazer um cenário diferente, cadê? Vou querer fazer um cenário diferente para vocês verem essa possibilidade também, tá bom? Então aqui, ó, para o nosso editora, eu vou mostrar para vocês esse outro cenário aqui, ó. Eu vou querer que ao clicar no botão escolher, ele abra, né, a lista de editoras, tá bom? E aí lá dentro da lista de editoras, a gente possa selecionar qual é a editora e ele traz aqui dentro pra gente o código da editora e o nome dela. Beleza? Só que para isso daí acontecer, eu teria que ter, né, o meu DAO de editoras também. Como eu não tenho a mesma situação, como eu não tenho o meu DAO de editoras, então eu vou fazer com o autor também, tá bom? Só para que vocês vejam como é que funciona. Então, seguinte, o que eu vou fazer aqui, ó? Quando a gente clicar aqui no escolher, ó, aqui dentro do nosso botão escolher, a gente vai mandar fazer o quê? A gente vai mandar listar a nossa lista de autores, tá? No meu caso, a lista de autores, no de vocês, a lista de editoras. Então, eu vou colocar aqui, ó, lista autor, ponto, set visible, new, né? Faltou o new aqui. New, lista autor, ponto, set visible, como um true. E aí dentro da minha lista de autor, galera, deixa eu voltar nela aqui, ó. Eu vou criar aqui um outro botão, que eu vou chamar, vou deixar ele até mais separadinho aqui, ó. Que eu vou chamar esse botão, ops, quero editar o texto dele. Vou chamar esse botão aqui de selecionar. E vou alterar também o texto dele para btn selecionar, tá bom? Só para que a gente fique mais fácil aí a identificação deles. Então, deixa eu mostrar para vocês o que vai acontecer, ó. Ó, tá aqui a nossa lista de livros, né? Aí, aqui no caso do autor, eu posso até deixar isso daqui como não editável, tá bom? Para o cara não vir aqui e editar, ó. Eu vou até fazer isso já para mostrar para vocês. Deixa eu vir aqui no cadastro de livros. Vou colocar aqui, ó, nessa caixinha, nas propriedades, não é lá naquele enable, é nesse primeiro carinha aqui, ó. No editable, eu vou colocar para que ele não seja editável, tá bom, ó? Aí, deixa eu executar agora para vocês verem. Ó, então aqui, ó, agora eu não consigo editar nada aqui dentro. Eu posso fazer isso, né? Ou posso não fazer, fica a critério de vocês, tá? Só vou conseguir trazer dados aqui para dentro quando eu clicar aqui no escolher, né? E aí eu vou escolher uma categoria, uma editora, clicar aqui no escolher, ele vai abrir para a gente a lista das editoras. De novo, no meu caso abriu a lista de autores porque eu só tenho o meu DAO de autores, tá? No de vocês ele vai abrir a lista das editoras. Aí vocês vão falar assim, ah, a editora que eu quero vincular é essa daqui. Aí vocês selecionam a editora como sendo a editora referente a esse livro aqui atrás, né? E vão clicar aqui em selecionar, ó. Quando vocês clicarem em selecionar, ele pega o código da editora, pega o código, o nome da editora e traz para cá, e traz ele aqui para dentro. Basicamente vocês já fizeram isso, certo? Vocês já fizeram lá no alterar, não fizeram no alterar algo similar a isso? Então,
Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Não tem nem muito segredo. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos lá, então. Vou programar o meu botão. Vou programar aqui, cadê o meu botão selecionar? Tá aqui, ó. Então, aqui no meu botão selecionar, ó, vou acessar o meu botão selecionar, tá? E vou fazer a mesma coisa que a gente fez lá no alterar. Eu vou criar uma instância, tá, do livro. Então, vou colocar aqui, ó, livro, autor, beleza? Não, lista autor, quer dizer. É de livro mesmo. É que eu chamei de K de livro, né? É K de livro. Vou criar aqui uma instância do meu K de livro. Vou chamar ele de livro, tá bom? Vou dizer que ele é igual a um novo K de livro. Criei uma instância desse objeto aí, dessa minha classe. Aí aqui dentro eu vou fazer basicamente aquela mesma situação, né? Ó, eu vou fazer aqui só para vocês verem uma verificação antes, ó. Então, como é o nome daquela nossa tabela, é tabela autor. Então, se a minha tabela autor ponto get selected row for menor que 0, a gente vai mandar um JOptionPane para o nosso usuário, JOptionPane ponto show message dialog. Show message dialog, cadê? A gente vai mandar uma mensagem para ele, ó. Selecione uma linha de editora. Por exemplo, isso, tá bom? Então, se nenhuma linha de editora estiver selecionada, ele vai mandar o cara selecionar, beleza? Caso contrário, a gente vai fazer aquela mesma situação que a gente fez para o alterar. Vamos criar aqui, ó, duas strings que eu vou chamar ela de A e B, beleza? Chamar de A e B, essas minhas duas strings, mas aí vocês podem chamar como vocês quiserem, não tem o menor problema. E vou fazer o quê? Vou verificar qual foi a linha selecionada, então vou dar aqui um int linha é igual a tabela.autor. Get selected row. Espera aí que eu apertei o botão errado. Tá, eita nossa. Deixa eu só arrumar aqui, galera, que eu apertei o botão errado ali e ele cagou tudo. Get selected row. Aí, agora sim. Então, eu vou pegar aí a minha linha selecionada e vou guardar dentro da minha variável linha, tá bom? Vou fazer a mesma coisa, ó. Vou dizer que a minha variável A vai ser igual a um cast, né, de uma string, beleza? Que vai pegar o quê? A minha tabela ponto getValueAt, passando a linha e passando a coluna 0. Oxi. Meu non-lock estava desligado. E para o B aqui, ó, B a mesma coisa. Um cast para uma string. Chamar minha tabela autor.getValueAt, passando a linha e a coluna 1, porque eu quero pegar o código e o nome, tá bom? Mas aí, se vocês quisessem pegar outros dados, poderiam também. Aí, turma, o que eu tenho que fazer mesmo? A gente acabou de ver ali atrás para levar lá pro autor, lá pro alterar. O que a gente tem que fazer mesmo depois que a gente já guardou os dados da tabela em uma variável? Não entendi, professor. Aqui o que eu estou fazendo, né? Eu estou guardando os dados da minha linha selecionada, coluna 0, dentro de A, minha linha selecionada, coluna 1, dentro de B. Aí o que eu faço agora para poder pegar esses dados e jogar eles lá na minha outra JFrame lá? A gente viu agora há pouco com alterar. Eu jogo através de um método que ela já tem, né? Isso.
Já instanciei ele aqui em cima, na verdade, né? Ó, já está aqui instanciado. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso chamar aqui o meu livro, que é o meu método que está onde? Esse método livro, esse objeto livro. Ele está dentro da cadastro livro, né? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou chamar aqui uma função que ela já tem lá aguardando esses dois elementos. Na verdade, a gente ainda não tem essa função, né? A gente vai criar ela agora, mas eu vou chamar ela, sei lá, vou chamar ela de puxar, beleza? Porque ela está puxando os dados de lá, ela está puxando os dados de uma tela para outra. E aí, nesse carinha aqui, eu vou dar um dispose. Então tá bom. Ó. Então, o que ele está reclamando aqui? Porque ele está dizendo que a gente tem que ter um método chamado puxar lá na nossa cadastro de livro, né? Então vamos lá na nossa cadastro de livro. Cadê? Cadastro de livro. Vou criar aqui, ó, um método para ela. Eu posso criar até aqui em cima, não tem problema, ó. Vou criar aqui um método para ela, que eu vou chamar esse método aí, né? Eu vou dizer que ele é um public void puxar, porque foi o nome que eu selecionei lá, beleza? Que esse método puxar, quando ele for chamado, ele vai ficar esperando o quê? Uma string, que vai ser o código, uma string, que vai ser o nome, tá bom? Aí a gente seleciona o nosso txt código editora com o setText dele, passando o código, mesma coisa que a gente fez no alterar, exatamente a mesma coisa. E aqui o nosso txt nome editora com ponto set text dele, set text, cadê? Aqui, com o nome. Beleza. Aí aqui agora no nosso elemento aqui a gente só precisa passar o que ele está pedindo, né? Que é o A e o B, que foi como eu selecionei aqui, né? As minhas variáveis, ó. Poderia chamar elas de código e nome, de qualquer coisa, mas eu chamei elas de A e B, tá bom? Vou até trocar aqui, ó, colocar ó, código, para não confundir depois na hora de assistir a gravação. Nome. Código. Nome. Então, ó, essa minha variável está armazenando o código da tabela, essa minha variável está armazenando o nome da tabela. Aí eu passo esses carinhas, né? O código e o nome, eu passo eles quando a gente chamar a propriedade puxar, que a propriedade puxar é essa propriedade aqui, ó, que ela está pegando aqueles dados e jogando dentro desses txts, exatamente igual ao que a gente fez lá no alterar. Aí ficou desse jeito aqui, ó. A categoria aqui, né? Eu poderia selecionar a categoria que eu quero, beleza? Ó, então, selecionar aqui a categoria que eu quero. Então, por exemplo, vamos supor que aqui é terror. Seleciono aí que a categoria do livro é terror. Aí aqui, ó, no código da editora, eu clico aqui, ó, em escolher. Ele lista pra gente todas as editoras, beleza? Seleciono a editora que eu quero. Dou um selecionar aqui, ó. Deixa eu ver por que ele não trouxe. Acho que é porque eu deixei como editable, né? Deixa eu tirar aquele editable de lá. Pera aí. Cadê? Deixa eu tirar esses eu coloquei como não editável. Deixa eu mandar executar de novo para ver se foi isso. Selecionar aqui a minha categoria, né? A minha editora, quer dizer, selecionar. Não, ele não puxou aqui. Deixa eu ver por que ele não puxou, turma. Vamos analisar aqui. txt código editora ponto setText código txt nome editora ponto setText nome, beleza. Aqui ele está certinho. Deixa eu ver o meu método. Ficou faltando eu trazer. Tá certo. Puxar aqui. Aí aqui no nosso. Cadê? Lista autor. Puxar. Dispose. Aqui tá certinho. Txt código editora. Passando
código. Deixa eu vir aqui. TXT código editora, tá certo. Eu vou olhar aqui o porquê que ele não trouxe esse carinha aí do final. Vamos ver aqui. Cadê? Selecionar. Vamos ver. A gente já descobre o erro aí e já fica como lição para vocês. Então tá, então isso daqui ele tá passando, ele tá caindo aqui no else. Aí a gente está dizendo aqui que esse carinha aqui são duas strings, como código e nome. A gente está pegando a coluna 0 e a coluna 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou testar ele antes aqui, ó. Eu vou dar um system.out.println e vou mandar ele printar esses carinhas no console para ver se está chegando lá. Código e nome. Dá um system.out.println que aí a gente já vê se eles estão chegando, pelo menos se ele está pegando aqui. Nome. Então tá, então quando eu clicar no selecionar, ele tem que printar aqui no console. Tá, então aqui ele está printando no console, então ele está pegando certinho. A questão aqui é, ele não trouxe para cá. Vamos ver o porquê. Ele está chamando aqui livro.puxar, passando o código e o nome. Livro é o cat livro. Tá, aí aqui no nosso cad livro, o método puxar está aqui. Public void puxar, recebendo string código e a string nome. Está setando aqui. Deixa eu fazer o seguinte, fazer um outro teste aqui agora. Teste e teste. Vamos ver se ele vai funcionar isso daqui. Não, então esse carinha aqui não está sendo executado. Puxar. Deixa eu ver aqui o porquê. Public void. Esse cara aqui não está sendo chamado. Puxar. Cad livro. This.dispose. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou dar aqui um livro ponto set visible como um true. Eu acho que ele não está renderizando lá. E esse carinha aqui, quando ele seleciona aqui, eu vou dar um this.dispose. Deixa eu ver se ele vai rodar agora, peraí. Agora foi, ó. Então, o que acontece, turma? Tá vendo aqui, ó? Por que ele não estava trazendo, né? Na verdade, ele estava trazendo, só que ele não estava renderizando na tela, tá? Por que ele não estava renderizando na tela? Porque aquela instância daquela tela que estava lá para vocês era uma instância que já havia sido criada antes mesmo da gente clicar nesse carinha aqui, ó. Antes mesmo da gente clicar nesse carinha aqui, essa tela já estava sido criada aqui, né? Já tinha sido criada. Então, quando a gente clicava aqui, selecionava um elemento e trazia para selecionar, a nossa tela ela não conseguia renderizar de novo aqui, né, o nosso conteúdo aqui. Eu vou até inclusive já trocar aqui, ó, vou trocar esse teste aqui, porque aqui agora eu já posso passar, né, o código de novo, ó, código.
E aqui eu já posso passar de novo o nome. Que eu coloquei aquilo ali só para a gente fazer o teste, né? Só para a gente debugar e encontrar aonde que não estava chegando o problema. Agora quer ver, ó? Ele já está puxando certinho, ó. Escolher, colocar aqui o 12 como o Guimarães Escravo, né? Selecionar, ele já trouxe aqui, ó. 12 Guimarães Escravo, beleza? Então, o que tinha acontecido? A nossa tela que não estava renderizando o conteúdo aqui era uma instância antiga. Então a gente teve que matar aquela instância, né? Para quê? Para que essa outra aqui pudesse ser recriada, né? Renderizada no momento que a gente trouxesse os dados para cá de novo, tá bom? Então como aquela instância era uma instância antiga, aparentava, né? Assim, olhando no visual, aparentava que ele não estava puxando os dados. Na verdade, ele estava puxando os dados. A única questão é que não estava renderizando aqui na tela. Aí, para resolver isso, eu fiz o seguinte, ó. Aqui no nosso, quando a gente clica no escolher, a gente mata essa tela, dá um dispose nela, beleza? Então a gente matou a tela aqui, ó. E aí quando a gente seleciona o nosso elemento aqui, né, que a gente clica no selecionar, a gente pega esse carinha aqui, ó, e faz o quê? Faz a chamada dele de novo. Tá vendo aqui, ó? Livro.setVisible dele como um true. Aí ele faz a chamada da tela de novo, e quando ele faz a chamada da tela, ele já joga lá o código e o nome. Tudo bem? Aí são essas duas maneiras aqui que vocês podem fazer para puxar um dado lá de uma chave estrangeira aqui para dentro, né? Nesse caso aqui, ó, se vocês clicarem em escolher, seleciona o carinha e traz ele para cá, ó, ele já vai trazer a chave estrangeira. Aí basicamente o processo é o mesmo do que os outros que a gente já fez, né? Teria aqui o botão cadastrar, né? Ficou faltando o botãozinho cadastrar aqui, mas quando ele clicar no botão cadastrar, é a mesma coisa que está funcionando o cadastrar para vocês aí nas outras telas. Vocês vão pegar o dado do nome, da publicação, da página, do preço e da editora aqui, ó, e vai jogar tudo lá dentro do inserir, né? Nesse caso desse carinha aqui, a única coisa que modifica é que não tem o código dele aqui, né? Ó. Então, como que funcionaria para você pegar o código dele? Na verdade, se você seleciona aqui, ó, ele traz em ordem, né? Ele traz na ordem que você fez o seu select lá. Então, aqui, ó, nesse caso desse cenário aqui, você poderia fazer como o Douglas falou, né? Tanto aqui nesse carinha aqui do Combo Box, como aqui também no Text Field, vocês podem utilizar só o parâmetro do nome e fazer uma busca à parte, né? Para saber qual é o código referente a esse nome, não tem problema nenhum. Mas esse carinha aqui, ó, ele tem o index dele, né? Então, se eu seleciono aqui o Leon Tolstói, ele está selecionando o index 0 do meu combo box. Se eu seleciono o William Shakespeare, ele está selecionando o index 1 do combo box. E assim sucessivamente, né? Ele é um array começado em 0. Então, se vocês quiserem pegar o código desse carinha aqui, ó, o que vocês poderiam fazer? Deixa eu criar aqui o meu botão cadastrar rapidinho. Ainda temos aí alguns minutinhos, dá para fazer. Então, eu vou criar aqui meu botão cadastrar. Deixa eu só alterar ele aqui, ó. Cadastrar. Vou alterar aqui para btn cadastrar. Aí aqui, ó, dentro desse elemento aqui, desse botão cadastrar, vocês fariam toda aquela verificação que vocês já fazem no cadastrar de vocês aí, e aí quando fosse na hora de selecionar o código do combo box, vocês poderiam fazer assim, ó, int combo, beleza? Ou int o que vocês quisessem, é igual ao combo box lá, no meu caso se chama combo categoria, pegando o get selected index dele, e aí, além disso daqui, vocês colocariam, né, um mais um. Porque, como eu falei para vocês, o index começa em 0, né? Então, se você selecionasse o primeiro item do combo box, esse primeiro item vai retornar um 0. Aí você coloca um mais um, né? Porque aí ele vai armazenar certinho de acordo com a chave estrangeira lá do banco. Tudo bem? E aí isso daí está guardado aqui dentro, está guardado dentro do combo.
Aí na hora que você quiser passar isso daqui lá para dentro do seu insert, você vai fazer exatamente igual o que a gente fez no alterar. Você vai passar o objeto do livro, vírgula, né, no segundo parâmetro, o código do combo box, que seria aí o código referente à categoria, e vírgula, o terceiro campo lá que seria referente à editora. E aí joga no inserir lá, que ele insere tudo certinho. Entendeu? Entenderam? Sim. Então tá bom. É bem tranquilo, né? Seria a mesma coisa que você está fazendo aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você criaria... É que eu não, como eu falei para vocês, né? Eu não tenho o DAO do livro aqui. Mas vocês que já têm o DAO do livro, é só vocês irem lá no cadastrar livro, aí vocês vão passar, né? O objeto livro de vocês, vírgula, o código que se refere a variável, né? Que se refere ao código do combo box, e depois, vírgula, a variável que se refere ao outro código, beleza? Só precisa vocês Professor. verificarem... Oi. Ah, não, desculpa, pode terminar de falar. Não, eu ia falar que só precisa vocês verificarem a sequência para saber se primeiro é referente à categoria ou se primeiro é referente à editora lá na hora do insert. Ah, tá. Eu queria perguntar, tipo, na primeira vez que a pessoa vai usar o programa, então, tipo, assim, a primeira vez que ela for usar, e aí, por exemplo, ela não tem uma editora, e aí ela vai criar um livro. Como é que a gente faria para a pessoa não ter acesso a isso? Tipo, exibir uma mensagem, tipo, cadastre uma editora antes, para daí a pessoa não quebrar a aplicação. Mas ela não quebraria, né, na verdade, a aplicação. Porque, por exemplo, se ela vai cadastrar aqui um livro, ó. Ela tá aqui na tela de cadastro do livro. Deixa eu executar aqui, ó. Ela está aqui na tela de cadastro do livro. Aí quando eu chegar aqui na tela de cadastro do livro, vai ter esse campo aqui que ele é obrigatório. Por que ele é obrigatório? Porque você vai fazer a verificação dele lá no seu botão. Você vai verificar, né? Se o TXT código da editora retornar vazio, manda a mensagem para o usuário. Aí, beleza, ela vai verificar, ela vai tentar cadastrar um livro sem editora, ele vai retornar um erro aqui. Beleza? Ele é um alerta, na verdade, né? Você vai programar para ele retornar um option pane. Aí, se ela clicar aqui em escolher, ele vai listar aqui as editoras. E aí as editoras vão estar vazias. Entendeu? Aí ela não quebraria a aplicação. Mas você poderia fazer essa verificação também da seguinte maneira. Quando ela clicar aqui, ó, deixa eu fazer o seguinte. Aqui no meu mainframe, eu vou colocar aqui, ó, um botão. Como se fosse aí um botãozinho igual esse daqui do lado, tá? E vou editar o texto dele aqui de cadastrar livro. Aí beleza. Aí aqui, ó. Vamos lá. Mandar executar. Aí você teria aqui o seu botão de cadastrar livro. Quando você clicar nesse botão de cadastrar livro, o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode fazer aqui no seu botão de cadastrar livro uma verificação. Qual é a verificação? Sabe daquele jeito que a gente fez isso daqui, ó? Cadê? Sabe desse mesmo jeito que a gente carregou a nossa lista para dentro de um combo box ou para dentro de uma tabela? A gente, lá no nosso DAO, a gente tem um método que vai no banco e busca, né? Cadê o meu DAO? Cadê listar? Ó, eu tenho aqui o meu método listar. Então você poderia lá naquele botão de cadastrar o livro, você poderia fazer a chamada desse método listar. Ele vai retornar para a gente um result set também, né? E aí você pode fazer a verificação desse result set, que se ele retornar vazio, manda um option pane para a pessoa. Cadastre uma editora antes. Se ele não retornar vazio, dá sequência no fluxo do programa. Entendeu? Entendi. Aqui, ó. Então aqui, ó, dentro do botão, aqui do seu botão, você poderia vir aqui, criar uma verificação, né? Você primeiro teria que instanciar um objeto lá da DAO. Então você chamaria aqui um objeto lá da DAO autor, né? Vou chamar ele de obj, tá? Igual a new autor. Igual a new DAO autor. Aí, para esse obj aqui, ele teria acesso agora, né? Agora esse obj ele teria acesso ao método listar. Quando você utiliza esse método listar aqui, ele retorna um result set, né? Então você poderia guardar isso daqui dentro de uma variável, beleza? Result set.
Vou chamar ela de RS também. Tem que fazer a importação, né? Então, você está guardando aqui, ó. Então, esse seu result set, ele está guardando o quê? Ele está guardando todos os dados que estão retornando do listar. Aí você poderia fazer a verificação. Se o result set for igual a vazio, só que você teria que percorrer ele, né? Deixa eu ver se ele tem o método isEmpty. Vou colocar aqui o isFirst.isEmpty. Deixa eu ver se ele não tem. Você teria que percorrer ele mesmo. Você teria que fazer a verificação dele, né? Para ver se ele é igual a vazio. Se ele retornar igual a vazio, aí você poderia até jogar isso daqui dentro de um if else. Ó. Você jogaria aqui um if. Colocaria aqui a sua condicional, né? Se aquilo ali retornar como um true, manda uma mensagem lá para o teu usuário de optionPane.showMessageDialog, cadastre uma categoria antes. Basicamente é desse jeito. Entendi. Tá? Uhum. Alguém mais, galera, quer fazer alguma dúvida, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa? Deixa eu voltar pro negocinho aqui. Então tá bom, galera. Então eu acredito que com isso daí vocês finalizam toda a parte, toda mesmo, né? Toda a parte de cadastro desse projeto biblioteca. Porque com ele, eu descompartilhei minha tela, né? Deixa eu compartilhar aqui de novo para eu mostrar, peraí. Isso é bom, Lucas. Isso é sinal que estou conseguindo explicar bem, vocês estão conseguindo entender. Legal. Só na hora da prova ou na hora da prática que surgem as dúvidas, mas... É que Java é molezinha também, né? Venhamos e convenhamos. Trabalhar com Java é tranquilo. Ah, do que eu tinha ouvido de Java antes de mexer, que era um demônio, mas não parece desse não. Já tá minha tela para vocês, né? Sim. Então, ó, basicamente com essas instruções que eu passei para vocês, vocês conseguem fazer o cadastro de todo mundo aqui agora, ó. Vocês já conseguem cadastrar um livro aqui, né, que está vinculando os dados de editora com categoria. Aí se vocês vão utilizar Combo Box, fica a critério de vocês. Se vocês vão utilizar aquele outro método que abre uma lista e aí você seleciona quem vocês querem, fica a critério de vocês. Se quiser fazer como o Douglas comentou, pegar só o nome do carinha, aí você faz um select antes para verificar, né, qual é o código dele e depois jogar esse código dentro do insert. Também não tem problema nenhum, beleza? Então vocês já conseguem aqui listar os livros, depois vocês conseguem vincular um livro a um autor, né, que basicamente aqui é a mesma coisa, é só trabalhar com chave estrangeira. Aí vocês poderiam criar dois combo box. Um combo box vocês listam todos os livros, outro combo box vocês listam todos os autores, e aí vocês mandam lá um cadastrar, né? E a mesma coisa para todo mundo aqui. Tudo bem, galera? Então a parte de cadastro é basicamente isso daí. Aí nas próximas aulas, o CRUD completo, na verdade, né? O CRUD completo vocês já conseguem fazer. Alterar, listar, excluir e o inserir. Aí nas próximas aulas a gente vai ver algumas outras funcionalidades para dar aquele pente fino, para deixar mais elegante o nosso programa, como login, como várias coisas, beleza? Concordo com o Lucas ali também. O VS Code ele é fantástico, né? A parte de layout dele. Aí parece que o NetBeans e o Eclipse são arcaicos, mas são bacanas de trabalhar. Então é isso daí, galera. Vou parar aqui a gravação.